nada temer, tudo é possível, nada temer. Bom dia, meus queridos, amados irmãos. Vamos mais uma vez avançar aqui dentro da palavra, dentro do ensinamento. São Lucas, ou melhor, São Mateus, capítulo 13, é onde nós vamos basear o nosso texto. São Mateus, capítulo de número 13. Gostaria de convidar a todos os nossos irmãos para nós juntos, nessa noite, estarmos conectados mais uma vez, adorando a Deus. Nessa noite, os irmãos aqui de Passos, a igreja de Passos, todos que ainda não participaram da ceia do Senhor, estão convocados para poder vir participar da ceia. Temos alguns irmãos, alguns poucos que ainda não participaram, devido à ceia ter sido ministrada durante a semana e muitos, por motivos de trabalho, não puderam estar. Então, aqueles que não participaram da ceia estão convidados a vir ceiar, como cantamos: vem cear, o Mestre chama, vem ceiar. E aproveite e pegue a sua mensagem, que é a mensagem que nós vamos usar um pouquinho aqui nessa manhã. Mensagem: quando os seus olhos se abriram, ou quando os seus olhos foram abertos, eles o reconheceram. Mateus 13, verso de número 13, diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre a profecia do profeta Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouves, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Vamos parar aqui. Oremos. Senhor Jesus, Deus Pai, queremos mais uma vez meditar aqui, aprofundar na Tua palavra, porque sabemos que ela é a base fundamental da nossa vida cristã. Nela nós nos firmamos, aqui nós nos posicionamos, Pai. Venha nos dar uma experiência, venha nos visitar nessa manhã, pois estamos precisando muito da Tua graça, da Tua proximidade dos nossos corações. Já abrimos a porta e estamos Te convidando a entrar e a ficar conosco, Pai. Nos dê essa graça, nos dê essa força que nós precisamos para estarmos bem fundamentados, bem posicionados no Evangelho do Senhor. No nome de Jesus, abençoe a igreja no lar, abençoe os nossos irmãos aqui e nos dá um bom restante de culto. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu li a Bíblia, especialmente aqui em São Mateus, capítulo 13, mas gostaria muito que você já deixasse ela também aberta no livro de São Lucas.
a igreja em casa, o lar, abra sua Bíblia no livro de São Lucas, que foi o texto chave, base, que o mensageiro usou para pregar a mensagem. Quando seus olhos foram abertos, eles o reconheceram. Então, nós vamos tomar especialmente aqui esse último capítulo do livro de São Lucas, capítulo 24, aonde casa perfeitamente com Mateus 13, verso 13, quando Jesus disse que aquele povo estava ouvindo as parábolas, mas não estavam de fato escutando. Ele chegou a dizer: tendo ouvidos não ouvem, tendo olhos e não veem. Então eles estavam com os olhos fechados. Mateus 13, verso 15, a Bíblia diz: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou o coração, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Então, Jesus aqui falando de um povo que tinha os olhos fechados. O que é que significa olhos, vamos dizer assim, fechados? Olhos fechados são justamente entendimento, vamos dizer assim, entendimento fechado, visão fechada. E Jesus disse isso no livro de São Lucas, capítulo 24, verso 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Muitas vezes podemos estar no lugar certo, com a pessoa certa, que é Jesus, que é a palavra, e estarmos nessa condição, olhos fechados, entendimento bloqueado, sem a divina revelação. É a lição que nós vamos extrair aqui, pode deixar aberto já no livro de Lucas 24. Entre essas últimas narrativas de Lucas aparece a história desses dois discípulos no caminho de Emaús. Emaús, estava pesquisando um pouquinho, depois que recebemos essa mensagem, despertou a minha curiosidade. Mas Emaús significa Ramat em hebraico, que significa, por sua vez, fonte de águas quentes. Isso é Emaús. Então, olha de onde eles estavam vindo e para onde eles estavam indo. Depois que Jesus morreu, foi sepultado e ainda não havia ressuscitado até então, quando eles saíram ali de Jerusalém. Então, eles vinham de Jerusalém para Emaús, que significa fontes de águas quentes. Vinham de Jerusalém para aquele povoadozinho de onde eles eram. Eles estavam em um povoadozinho, mais ou menos a uns 11 quilômetros, distava de Jerusalém, diz a Bíblia, 60 estádios, mais ou menos isso, 11 quilômetros. Lucas 24, verso de número 13, aproximadamente, pouco mais ou pouco menos disto. Então, ia eles para a aldeia deles, para o povoado deles, e você sabe que Jerusalém não significa águas quentes, fontes de águas quentes. Já Jerusalém significa lugar de paz, cidade de paz, pelo menos é o significado da palavra. E lá vai eles agora, deixando o manancial de vida, deixando o lugar de paz, para ir atrás das fontes de águas quentes. Então, esses dois discípulos deste povoado que seguiam a Jesus,
Seguiam, mas sem, por isso eu li Mateus 13, sem a visão, sem a revelação correta, como muitos podem também hoje seguirem a Cristo, estar na igreja, estar na mensagem, sem a visão também, sem a revelação exata. Então, eles eram discípulos, mas não sabiam de fato o que Jesus significava. Eram discípulos, estavam na igreja, mas não sabiam de fato, realmente, o porquê que Jesus estava ali, qual o motivo que Jesus havia vindo ao mundo. Eles estavam, vamos dizer assim, parcialmente corretos. Como diz a Bíblia acerca de Apolo. Apolo, que era um pregador, disse a Bíblia no livro de Atos, não me lembro o lugar agora, mas a Bíblia diz, era varão poderoso nas Escrituras. Mas a Bíblia diz que ele apenas pregava o evangelho de João Batista. Quando, na verdade, João já havia morrido, Jesus já havia vindo, já havia sido sacrificado, ressuscitado e assunto ao céu. Varão eloquente, varão poderoso nas Escrituras, que estava faltando-lhe revelação. Muitas pessoas podem ter suas virtudes, como Apolo tinha, poderoso na Escritura, sábio, tão sábio que encantou a igreja aos Coríntios, quando começou a andar com Paulo. A igreja aos Coríntios ficava, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E Paulo veio e disse, o que é Apolo, o que é Paulo, o que é Cefas? Senão trabalhadores que são postos na obra para benefício de vós. Não foi Apolo, não foi Paulo, não foi Cefas, não fomos nenhum de nós que redimimos a vocês, que morremos na cruz do Calvário por vocês. Então, Apolo, por um tempo, viveu assim, cheio de virtudes, cheio de poder, discípulo de João, eloquente nas Escrituras, não poderia ser diferente, mas ele faltava conhecimento. A Bíblia diz que ele faltava visão acerca do Cristo. Discípulo, com uma visão comprometida. Cristão, faltando-lhe ainda a divina revelação. E lá está os dois discípulos de Emaús, na mesma situação. Dois discípulos que não sei quem evangelizou eles, não sei como eles vieram conhecer a Jesus, se em Emaús, se em Jerusalém, quando passavam por lá e viram Jesus pregando, se em alguma outra aldeia, em algum outro vilarejo, não sei aonde eles conheceram a Jesus. Certo que conheceram e foram andar atrás de Jesus, onde Jesus estava, estavam ali eles. Então não basta só andar atrás de Jesus, você tem que ter uma revelação, você tem que saber o porquê você está atrás dele, o que você espera dele, como é que você o está enxergando. Não basta só estar na mensagem, basta você pensar acerca de Cleófas e seu amigo, de Apolo, discípulo sem a divina revelação, até que o apóstolo São Paulo chegou, cruzou o caminho dele. Então não basta apenas estar atrás de Jesus, como aquela multidão que foi atrás dele, ele mesmo disse, vocês me seguem por pão, por peixe, ficaram sabendo da provisão divina no Monte das Oliveiras, e agora no Sermão da Montanha, agora todos andam atrás de mim, os famintos que querem pão, que querem peixe. Vocês não me servem pelo pão vivo que desceu do céu, não andam atrás de mim por isto, mas pelo pão que perece, que vossos pais comeram no deserto e nenhum se escapou. Comeram maná no deserto e morreram todos. Mas eu, disse Jesus, sou o pão vivo que desceu do céu, e qualquer que de mim se alimenta, esse viverá, esse não terá fome, esse passará da morte para a vida. Andando com Jesus, estando na mensagem, andando com a mensagem, tendo ela em mãos, tendo ela dentro de casa, mas sem
a compreensão exata. É tão ruim quando a pessoa não consegue obter a compreensão exata. Quando não se tem a visão exata, se faz um julgamento tão precipitado, toma-se decisões tão erradas, mesmo estando com Jesus, mesmo estando na mensagem. Quantas decisões precipitadas e erradas, e quantas direções erradas muitas vezes tomamos. Por quê? Porque falta os olhos serem abertos, como estava faltando aos 2 discípulos. Nós não estamos falando de incrédulos, agora nós estamos falando de discípulos, estamos falando de pessoas que andam com Jesus, como aqui haviam pessoas que andaram com Jesus. Então tem muitas lições aqui dentro desse texto. A primeira lição que eu tiro aqui no livro de Mateus, capítulo 24, uma das lições, podemos dizer assim, a primeira que vamos extrair aqui, é exatamente essa: pessoas seguindo a Cristo, seguindo a Jesus, e às vezes, mesmo seguindo a Jesus, elas estarão indo na direção errada, como os 2 discípulos estavam indo. É possível isso? Estar andando com Jesus, seguindo Jesus e errar? Sim, é possível, muitos já erraram. Errar por quê? Disse Jesus, errais. Quem disse isso foi Jesus. Falou a discípulos, falou a seguidores. Errais por não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. Então isso pode sim acontecer, andar com Jesus, estar na mensagem, ser cristão, ter ela na sua casa, nas suas mãos, e errais por não conhecer as Escrituras. Como pode andar com Jesus, ouvir todo dia sobre Ele, todo dia sobre a Bíblia e não conhecer a Escritura? Esse conhecer é ter intimidade com ela. Esse conhecer é ter os olhos abertos para quê? Abertos para o que ela de fato quer dizer, o que ela de fato significa. Os discípulos estavam com Jesus na direção errada. Olha, não sinta-se ofendido com isso e não pense ser uma acusação. Muitos podem estar na mensagem, mas numa direção totalmente errada, e não precisamos de enumerar e citar situações e mais situações. Pode estar na mensagem, não é absurdo isso. Como estavam em Jesus e muitos indo na direção errada. Muitos podem estar na mensagem também e estar seguindo, vamos dizer assim, indo na direção totalmente errada. Jesus havia dito para ficar aonde? Em Jerusalém. Jesus havia dito, lá no livro de Atos, capítulo 1, que eles deveriam ficar lá em Jerusalém, porque eles seriam o quê? Revestidos de poder aonde? Lá em Jerusalém. Mas eles ouviram o que Jesus disse? Não, pelo contrário, eles seguiram, foi para Emaús. Claro que Jesus disse isso aos 11, e Emaús, os discípulos de Emaús provavelmente não estavam presentes ali, mas logo os discípulos saíram a espalhar a notícia: olha, ele nos mandou ficar em Jerusalém, porque é lá em Jerusalém que o Espírito vai descer, a revelação vai descer, lá nós vamos receber a virtude do alto, a virtude do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Atos 1, verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus havia dito para eles. E a Bíblia diz no versículo 12, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Então subiram ao cenáculo. Então Jesus havia mandado eles irem para Jerusalém. Lucas 24, verso de número 49, quem já está com a Bíblia em casa, Lucas 24, verso de número 49, a Bíblia diz assim,
eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai aonde? Na cidade de Jerusalém. Por que ir para outro lugar quando Jesus mandou ir foi para Jerusalém? Por que ir na direção errada quando já se tem o endereço para poder ir na direção correta? Está vendo o que é olhos fechados, ouvidos tampados, entendimento bloqueado, mesmo tendo a mensagem nos dando todo o endereço, mostrando para nós a direção para onde nós deveríamos ir. Mesmo assim, muitos seguem ainda na direção errada. Jesus falou: ficai em Jerusalém. Aí eu volto naquilo que disse no início: ficai no lugar de paz, que é o que significa Jerusalém. Mas eles estavam trocando o que Jesus diz, trocando Jesus, vamos dizer assim, a verdadeira fonte de águas vivas. Podem abrir aí, deixa marcado Lucas 24, e vamos ao livro de São João para você ver uma coisa. Olha o que os dois discípulos que estavam indo para a aldeia de Emaús estavam muito prestes a fazer, prestes a trocar o manancial de água viva por fontes de águas quentes, fontes de águas mornas, que não vai servir para saciar a sede, vai servir, sabe para quê? Para poder causar vômito, como diz a Bíblia. Então Jesus diz: fique na cidade de paz, fique no manancial de água viva, não vá para as fontes de águas quentes, porque elas provocarão náusea. Para matar a sede que vocês têm de Deus, de adoração, porque todo ser humano tem essa sede na sua alma, que se não for saciada com a verdadeira palavra, será saciada com filosofia, será saciada com doutrinas, saciada com bebidas, com drogas, com prazeres. Pessoas farão loucuras, recorrerão a absurdos para poder saciar essa sede, quando não vai ao manancial de águas e vai à fonte de água morna. E a fonte de água morna é tentar matar a sede de Deus com uma vida de deleites e prazeres. Ir à fonte de águas mornas é tentar saciar essa sede, essa vontade que o cristão, que o homem tem de Deus, com apenas religiosidade. O homem está atrás de religião porque tem sede de adorar a Deus. E aí, ele não encontrando a Deus, ele passa tempo com a religião, que cauteriza e dá a ele a sensação de que refrescou, hidratou. É a mesma coisa de você estar com sede, e ao invés de tomar um copo de água, você fica satisfeito em tomar um copo de refrigerante. Está calor, tomei um copo de refrigerante, matei a sede. Não matou a sede, só encheu o corpo de químicas, de açúcares, de fermentos e tantas outras coisas. A sede não, a sede só se sacia com água. Suco não sacia, dá a falsa sensação que matou a sede. Refrigerante não mata a sede, dá a falsa sensação que matou a sede. Emaús, fonte de águas mornas, não sacia a sede, daria a eles a falsa sensação de segurança, porque eles voltariam para dentro da sua casa, da sua aldeia, o seu povo, e se fechariam ali. Encontraria conforto, consolo para a decepção que estava no coração deles, no seio da sua família e dos seus amigos. Mas nada disso sacia a sede. Você pode procurar saciar a sede tomando aí sucos e refrigerantes, saciar a sede buscando prazeres, saciar a sede em entretenimento, saciar a sede em tantas outras coisas. E aí fica com aquela sensação: matei a sede. Não matou, não. Religião não sacia a sede. O que sacia a sede é aquilo o qual eles estavam distanciando. Porque muitos desidratados espiritualmente hoje, porque estão distanciando da água viva cristalina, porque estão distanciando de Jerusalém,
lugar de paz, de Belém, casa do pão de Deus, estão se distanciando da palavra e tomando muitas outras coisas como substitutos, e o profeta disse: não coloque nada na palavra, não substitua a palavra com coisa alguma, a palavra tem que ser o absoluto da igreja, é ela que mata a sede, é ela que alimenta, é ela que deve sustentar uma vida espiritual de pé. Mas quando falta a revelação, voltamos para Emaús, distanciamos da fonte, distanciamos do manancial, da fonte de águas vivas, e vamos em busca da fonte de águas quentes, águas mornas, como vivia aquela mulher samaritana. A samaritana vivia em águas mornas. Religião de Jacó, poço de Abraão, religião de Abraão. Irmão, denominacionalismo, doutrinas e etc., isso tudo são águas mornas. Quantos e quantos anos aquela mulher samaritana bebeu da fonte de Jacó e nunca resolveu o problema dela? Águas mornas. Quando os olhos estão fechados, não passamos disso. Água morna, casamento morno, vida cristã morna, adoração morna, companheirismo com Deus morno, vida cristã morna. Não passamos dessa experiência desastrosa que é uma marca registrada e patenteada dos crentes da era que nós vivemos, que está lá em Apocalipse 3. A Bíblia disse: oxalá foras frio ou quente, mas porque és fontes de Emaús, fontes de águas mornas, vomitar-te-ei da minha boca. Água morna serve para isso, provocar vômitos em Deus. Vida cristã morna serve para isso, provocar o quê? Náuseas em Deus. Olha o abismo para o qual os 2 discípulos de Emaús estavam caminhando para provocar náuseas em Deus, vômitos em Deus. Mas graças a Deus que eles eram eleitos, porque quando somos eleitos, ainda que estejamos caindo e retrocedendo, Deus intervém e cruza o nosso caminho. Deus interviu e cruzou o caminho daqueles 2 discípulos, indo rumo à aldeia de Emaús, porque se Deus não cruza o caminho, a decisão deles estava tomada: voltar atrás, decepcionados, entristecidos, lastimando, com a visão toda embaraçada. Eles estavam trocando isso aqui, ó, São João, quem abriu em casa, São João, aqui também, você que tem a Bíblia, São João, capítulo de número 4, versículo 13, por exemplo, está ali o diálogo de Jesus e aquela mulher. São João 4, verso 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Vai beber da água de Jacó? É morna, vai voltar a ter sede. Vai beber do poço que o homem furou, a cisterna rota, Jeremias 1, verso 13, ou 2, verso 1 até o 13. Vai beber da cisterna rota que um homem furou? Vai voltar a ter sede. Vai tentar saciar-se com novas revelações, novas doutrinas, novos movimentos, aventura em aventura, fogo em fogo, avivamento em avivamento. Vai voltar a ter sede. Há uma realidade que segue o seu curso até o fim. Só vai matar a sua sede espiritual se você a beberá direto na fonte, no manancial de água viva que é Cristo. Só vai matar a sede quem de fato tiver uma experiência precisa, real e profunda com Deus. Irmão, o que satisfaz é a experiência com Deus. Se não tiver experiência com Deus, vida insatisfeita. Pode estar na igreja, Cleófas e seu amigo, ou sua esposa, não sei, os 2 discípulos de Emaús podem estar na igreja, mas termina como estava quase terminando, com frustrações e decepções, se não houver uma experiência com o ressurreto.
Eu oro nessa manhã de domingo e peço a Deus no meu coração: Senhor, dê a estes eleitos que estão na transmissão uma experiência com o ressurreto, com a água, o manancial, a fonte que sacia a nossa sede. Porque se não tivermos uma experiência, vida de insatisfação, não tem nada que satisfaz. Por quê? Porque não tem uma experiência. Agora, quando tem uma experiência, irmão, nada toma lugar. João 4, verso 13, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Ó, que coisa mais bela! Não vá buscar água lá em Emaús, não, porque aquela seca. E você todo dia tem que ir no poço, mulher samaritana, todo dia terá que ir na fonte, mas a água que eu lhe der, vai fazer você se tornar um poço. Que coisa divina! Você vem buscar no poço de Emaús, você vem buscar na fonte, no poço de Jacó. Escuta aqui, eu tenho uma água que é milagrosa. Água milagrosa não é a que o pastor unge, a que o padre benze. Água milagrosa não é a água que alguém vai lá no Rio Jordão buscar e vender aí pela sua simpatia religiosa caríssima. Água milagrosa é a palavra, irmão. É ela que limpa, que mata a sede, que transforma. E quando você bebe dela, você se torna um poço também. E quem vai a você tem água para dar, palavra para confortar, consolar, saciar a sede, porque tens experiência. Foi o que Jesus disse em sua palavra. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Que milagre é este? Nunca mais terá sede. Jesus mata a nossa sede, sacia nossas vontades. Jesus é aquilo que nos completa. Dali nasce essa expressão: nele somos completos. Sem ele somos incompletos, imperfeitos, mas nele somos completos, perfeitos. Nele nós não temos mais sede. Por quê? Porque dentro de nós, quando o Espírito está em nós, forma-se o quê? Forma-se uma fonte. Fará nele, olha aí o que diz a Bíblia: nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Irmão, o crente é uma fonte de vida eterna. Por isso que o irmão Branham diz nas eras da igreja assim, ó: hoje a árvore que possui vida eterna é a noiva. Mensagem à árvore noiva. O espírito de Elias veio restaurar essa árvore noiva, suas folhas, seus frutos, sua casca, sua vida. O Espírito Santo, pela palavra, pelo ministério de Elias, restaurou a árvore noiva, e ela dá um fruto. Qual fruto? Fruto que leva à vida eterna. Hoje, esta árvore noiva, que a vida voltou para ela, para que ela não pudesse morrer, a fonte de água voltou para ela. Hoje essa noiva é uma fonte. O crente tem que ter vida eterna, e se ele tem vida eterna, olha, irmãos, dê a alguém de beber da água que faz jorrar para a vida eterna que você tem. Essa mensagem é a vida eterna, estende ela a mais alguém. Não sejamos uma igreja, um cristão paralisado. Como disse o irmão Brana na mensagem A Tempestade que se aproxima, nós estamos esfriando e mudando muito. Não falamos mais de Cristo para o homem que vem entregar o leite. Não falamos mais de Cristo para o homem lá do mercado. Não estamos mais oferecendo esta água da vida, a qual nós somos uma fonte que está à disposição para quem quiser beber, e beber de graça. Como disse Apocalipse, aquele que quiser
beba de graça dessa água da vida que quem tem hoje, que a igreja tem hoje. Porque a igreja tem hoje, porque ela é o corpo de Cristo e Cristo está nela, a vida eterna está nela. Temos muitos motivos para poder trabalharmos. E disse a mulher: Senhor, verso 15 de São João 4, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Em outras palavras, minha vida é tão sofrida, todo dia busco felicidade, não encontro, todo dia busco paz e não encontro. Mas é claro que não. Em Samaria, poço de Jacó, é claro que não. Em Emaús, fonte de águas quentes, é claro que não. Essa vida é incompleta, é insatisfação e insatisfação. É comendo pão que perece no deserto, no átrio exterior, é claro que não. Estará sempre em falta, sempre esgotando. Sua água, o que recebe, sempre minando. Como é bom ter Jesus. Quando você tem Jesus, irmão, você tem de fato tudo. Senhor, dá-me dessa água, porque já não aguento mais buscar felicidade no cigarro, buscar felicidade no álcool, buscar felicidade nas drogas, buscar felicidade nos prazeres carnais. Já não aguento mais tentar buscar felicidade em entretenimentos. Já não aguento mais buscar preenchimento para o meu vazio na religião. Senhor, há um rombo no meu coração. Já não aguento mais, me dá dessa água. Oxalá, alguém aí do outro lado grite nessa manhã: Jesus, eu quero beber desta água que está sendo servida nessa manhã, Senhor, para matar a minha sede, para preencher o meu vazio, para encorajar a minha alma, para transformar a minha vida. Dar-me desta água, para que não mais tenha sede. E não venha aqui, não quero mais vir aqui para tirá-la. Disse Jesus: vai chamar o teu marido. Quando Jesus falou assim, ó, vai chamar o teu marido, sabe o que Jesus estava começando a fazer? Abrir a botija para pôr água no copo para ela beber. Vou começar a dar a ela. Vai chamar o seu marido. Jesus destravando os caminhos, Jesus limpando os canais que estavam obstruídos, para que aquela água viva chegasse até a alma dela. Oh Espírito Santo, venha desobstruir os canais da igreja, do cristão que me ouve nessa manhã, para que a água viva possa chegar até esse coração sedento que clama pelo teu Espírito Santo. Lá está ela, clamando desesperadamente: então me dá, busca o teu marido. Não tenho. Dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Irmão, eu disse sobre no início do culto aqui, ó, andar com Jesus, mas com uma visão parcial do que ele é e do que ele significa. Se ela para só nessa experiência aqui, ó, Senhor, vejo que tu és profeta, ela não teria a plenitude da palavra na vida dela, porque profeta Elias foi, João foi, Jeremias foi, Moisés foi, todos eles foram profetas, e Jesus foi muito mais do que profeta. Ela tinha que conhecer e avançar, conhecer e prosseguir, conhecer mais. Ó, que coisa, captem essa revelação. A experiência dela não parou só aqui, ó, vejo que és profeta. Tem gente que tem uma primeira experiência, disse o irmão Brana, e não aprofunda em ter mais experiências. Mensagem, onde penso que os pentecostais erraram, falharam? O profeta disse, eles tiveram uma experiência com o dom de falar em línguas e pararam quando Deus queria dar a eles mais luz. Pararam no dom de línguas, pararam na cura divina, quando a luz do entardecer brilharia, o sol brilharia sobre a semente eleita, para amadurecer, ser colhida e levada para o celeiro.
Mas eles pararam ali, e o profeta diz: porque Lutero parou ali, casamento e divórcio, e não quis aprofundar em conhecer mais, em ter verdadeiramente experiências com Deus, Deus divorciou dos luteranos, e foi a era dos wesleyanos. Mas os wesleyanos obtiveram a justificação, a santificação, se tornaram metódicos, disciplinados, santificados, limpeza no exterior do prato e do copo, como os fariseus, e ali estacionaram e não quiseram ir adiante, ter uma experiência mais profunda. E o profeta disse: então Deus veio e divorciou, porque estagnaram. Se a mulher do poço para aqui, veja que tu és profeta, e fosse embora, irmão, tudo seria vão. Jesus falar com ela, oferecer ela água, mandar ela chamar o marido dela, dizer para ela que ela havia tido 5 maridos, não adiantaria ela ter conhecido nem mesmo a revelação dos segredos dos corações, se ela não vai além do ministério profético, conhecesse Jesus mais intimamente, como um profeta. Até hoje há rabinos em Israel que admitem que ele é e que ele foi. Não pare, igreja, irmãos em casa, não pare, avance mais, o arrebatamento está à porta, avance mais nessa mensagem, avance mais nessa palavra, avance mais em ter experiência com Deus, não pare agora. Vejo que tu és profeta. Versículo 20, agora ela começa, expor o que ela sabia. Nossos pais adoraram neste monte. Aí começou a falar da religião que não matava a sede. Nossos pais adoraram nesse monte. Falar da doutrina que não matava a sede. E vós dizeis que é em Jerusalém. Eu estou com sede, mas é nesse monte? Ou é em Jerusalém, cidade de paz? Estou com sede, aonde vou matar a sede? Preciso de fé de rato, aonde vou conseguir obtê-la? A, B, neste monte, Jerusalém? Não é em A, não é em B. Não é nesse monte e nem em Jerusalém. É uma experiência mais profunda com Deus. Aleluias. Deus está falando profundamente conosco nessa manhã. Que Ele não nos deixe com o ouvido tampado e os olhos fechados, mas que Ele abra nossos olhos, nosso entendimento, para termos experiência mais profunda com essa mensagem. Quando vermos e enxergarmos o que de fato a grandeza dessa mensagem é, irmão, você verá o que vai explodir dentro dessa noiva, que fé de arrebatamento abrirá dentro dela. Conhecer quem ela é e quem Ele é na totalidade da sua palavra. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Eu estou com sede, aonde é? São divisões, diferenças e etc. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, lugares geográficos, tradições construídas nesses lugares. Tinha a tradição religiosa dos samaritanos, a tradição religiosa dos judeus em Jerusalém. Havia tudo se tornado uma religião fortíssima. Nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, vós adorais o que não sabeis. Aí ele reprovou a religião deles. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mostrou que ela deveria atentar para o que Deus estava fazendo na terra dos judeus. Não atentar para o judaísmo, que a glória havia saído dele e havia se corrompido, e Deus queria tirar um povo do judaísmo para o cristianismo, da lei para a graça. E agora Jesus chama a atenção dela para observar o homem que estava revolucionando Israel. E passou por Samaria, porque havia uma alma eleita em Samaria para a salvação. Aonde houver uma alma eleita, uma pessoa para ser arrebatado, Deus enviará esta mensagem com uma fé de arrebatamento para socorrer essa alma.
Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. O Pai ainda está procurando essa gente nessa manhã. Levemos a sério isto. O Pai está passando na sua casa nessa manhã. O Pai está visitando o teu lar nessa manhã. O Pai está procurando um verdadeiro adorador nessa manhã, para Ele descer, morar, saciar a sede, transformar. O Pai está procurando. Espero que alguém nessa manhã possa gritar: eis-me aqui, Senhor, faze-me, ó Pai, segundo a tua vontade, trabalha na minha vida. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Tá, aqui ó, mais um destaque. Versículo 19 diz assim ó: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Tá, aí vem essa pregação até chegar no versículo 25. Aí agora no versículo 25, a revelação aumentou. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias. Quando ela disse, irmão, o Messias, agora ela lembrou que haveria um homem na terra que seria maior do que um profeta. Agora ela aprofundou mais na sua revelação e disse: eu sei que o grande Jeová do Velho Testamento um dia vai nascer de uma virgem, vai ser feito carne, andará entre nós. É isso que ela estava dizendo. O irmão Branham disse: aquela mulher de má fama sabia mais acerca da revelação de Deus e da palavra do que a maioria dos nossos pregadores hoje, disse o irmão Branham. Eu sei que quando o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Não parou só lá no profeta, chegou no Messias. E agora no versículo 26, diz assim ó: Jesus disse-lhe: eu o sou, eu falo contigo. Irmão, que facilidade! Jesus se deu a conhecer, não precisou de fazer teologia, não precisou de seminários particulares, ela não precisou de passar uma noite inteira fazendo estudos e estudos, anotações e mais anotações, ela não se fechou em um quartinho, ela só precisou de ser uma semente eleita, e por ser uma eleita, Jesus vem e se dá a conhecer a ela. Primeiro, revelação gradativa, porque nós não suportamos a plenitude da revelação. Primeiro ele fala: eu sou um profeta, porque ela diz: vejo que tu és profeta. Primeiro ele dá um sinal de profeta para ela. Depois ele provoca no coração dela, estimula ela a lembrar da profecia do Messias, porque é ele que opera o querer e o efetuar. Aí quando ele estimula isso nela, ela fala: Senhor, eu sei que um dia o Messias vem. Quando o Messias vier, ele vai fazer tudo, vai anunciar tudo. Senhor, sabe que tu me fizeste lembrar que um dia haverá um Messias na terra, um profeta na terra, e ele fará esses sinais aí que tu fizestes comigo, e ainda fará muito mais do que isso que tu me mostraste até agora. Quando ela disse isso, ela era eleita, e a semente eleita, quando o sol bate, a luz brilha sobre ela, ela sai de trás dos obstáculos. Como aquela semente de girassol que o irmão Branham disse. Ele falou: eu observei uma semente de girassol. Mensagem: quando seus olhos se abriram, eles o reconheceram. O profeta disse: havia ali uma pedra em cima dela, um obstáculo. O profeta disse: mas quando o sol, a vida veio sobre ela, ela nasceu. O irmão Branham disse assim: lá no Egito, eu descobri que eles guardaram em um pacote uma semente de girassol, e acredita-se que aquela semente de girassol está dentro daquele saquinho guardada por mais de 1000 anos. Assim que tiraram ela de dentro daquele pacotinho, e o sol, e a água, e a terra, e a vida veio sobre a semente de girassol, depois de 1000 anos ela saiu para fora. Não importa se o mundo vem como uma bolha e nos sufoca, se obstáculos
vem e sufoca. Se é semente eleita, olha aqui a samaritana, quando Jesus aparece, quando o sol da justiça brilha, essa semente que pode ter escravidão por milênios, ela sai para fora. Deus dará a conhecer a sua semente eleita. Não importa onde o eleito está, o sol vai brilhar, a revelação vai descer, a preparação de arrebatamento chegará até ele. Irmãos, não foi difícil. Ele se revelou como um profeta. Igreja da mensagem, irmãos que congregam aqui, Deus quer nos levar a um nível mais profundo, a um nível mais alto, para sermos arrebatados. Primeiro, ele veio e revelou para nós o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e mostrou que a denominação está marcada com a marca da besta, crendo em 3 deuses. Depois mostrou a nós essa ceia limpa, pura, com pão asmo, vinho puro e o lava-pés. Mostrou a nós como é a decência, a vestimenta do cristão. Veio, mostrou a nós um ofício profético, e todos nós, em comum acordo, dizemos assim, William Branham realmente foi um profeta. Até o denominacional diz, até grandes pregadores que andaram com ele e não concordam com sua doutrina, seu ensinamento, concordam que ele foi um grande profeta. Mas Deus quer levar essa samaritana, além de vejo que tu és profeta, Deus quer nos levar a ter uma experiência mais profunda, irmãos. Quer nos levar agora, sabe aonde? Senhor, o Messias, quando vier, fará essas coisas. E Jesus vem para ela sem nenhum segredo, sem falar por parábolas. A ele eu falo por parábolas, a vocês eu falo abertamente. E Jesus veio e disse, sou eu que falo contigo. E a Bíblia disse, e nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, deixou, pois, a mulher sua velha vida, deixou, pois, a mulher sua denominação, deixou, pois, a mulher sua fonte de água morna, deixou, pois, a mulher seu eu, seu ego, deixou, pois, a mulher seu velho homem, sua natureza. É isso que essa mensagem tem que produzir em nós, mostrar que há um novo mundo, uma nova vida para ser conquistada. Deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Agora vou relacionar essas duas coisas. Versículo 25, vocês em casa, de João 4, diz assim, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará o quê? Tudo. Aí quando chega, irmão, na hora dela sair da testemunha, no versículo 29, ela disse assim, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela não teve dificuldade para reconhecer que Jesus era mais do que um profeta, que Jesus era o Messias. O que os 2 discípulos de Emaús, filhos e filhos, um reconhece mais rápido do que o outro, um tem mais facilidade do que o outro para pegar. Ela captou rápido, primeiro encontro, já viu que era profeta e já viu que era o Messias, que disse a ela tudo quanto ela havia feito. Mas já os 2 discípulos no caminho de Emaús, irmãos, há filhos que são vagarosos, tenha paciência, andaram 3 anos com Jesus e não estavam conseguindo ver. 3 anos com Jesus e não sabia para que Jesus havia vindo ao mundo. 3 anos com Jesus e não sabia que o Cristo haveria de padecer e ser sepultado, e no 3º dia ele ressuscitaria. Ninguém tem poder para tomar a minha vida, eu entrego e eu tornarei tomá-la de volta. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele dará muitos frutos. Eles não haviam captado nenhuma pregação de Jesus, 3 anos congregando e não sabiam nada que Jesus pregou. Senhor, nos dê uma geração revelada, que captem a visão, que captem a mensagem, que entenda o propósito real dela, que é preparar, arrebatar, transformar, levar essa noiva ao poder da palavra falada.
Oh, eu espero que haja uma igreja no lar agora, que está como a samaritana. Senhor, vejo que tu és profeta. Senhor, vejo que tu és o Messias. Senhor, sei que esta mensagem fala para mim e tem para mim tudo quanto eu preciso. Tudo que eu preciso está dentro dessa mensagem. Louvado seja Deus. Saudade às vezes da igreja cheia é só para essas horas. Nós juntos faríamos um bom barulho de exaltação e glorificação ao nosso Deus por essa pedra preciosa, essa revelação divina que Deus tem dado ao seu povo. Mas eu não ligo muito, irmão. Eu grito para o céu, eu grito para o sol, eu grito para a natureza, eu grito para a minha alma. Eu exalto meu Deus e peço para os céus ouvir a minha voz. Porque sei que a palavra do Senhor, quando é enviada, ela percorre a toda a terra, disse Isaías, e não volta vazia para ele, mas quando ela volta, ela já golpeou a samaritana, ela já encontrou em Emaús o eleito, ela já pegou a Pedro, ela volta tendo produzido o resultado pelo qual é enviada. E lá estavam os 2 discípulos, a samaritana. Jesus nem havia morrido. A samaritana, irmão Renato, olha, isso é divino, irmãos. Tem gente que você pode dar um coração novo para ele, que ele não se converte. Tem pessoas que podem ver o paralítico andar, o cego enxergar, o surdo ouvir, o leproso ser purificado. Tem pessoas que podem ver os maiores milagres que existem e não se converte. Tem, pastor? Tem. Olha Israel que saiu do Egito. Olha o poder da palavra que eles viram com os olhos e todos se perderam no deserto. Olhe para a multidão que caminhou com Jesus. Eles se perderam ao longo da caminhada e somente 120 recebeu o Espírito Santo no cenáculo. Olha a multidão que saiu atrás de William Branham, 300 mil reunidos para ouvir o profeta em uma arena aberta. Onde é que está esse povo? Agora já existe outros, Daniel, que nós chamamos de o eleito. Ele é diferente. Obrigado, você pode dizer aí, obrigado por ser eleito, Jesus. Oh, meu Deus, a samaritana não viu Jesus abrir o olho do cego, igreja. A samaritana não viu Jesus pôr paralítico para andar igual Cleófas viu. Cleófas viu o cego curado, o leproso purificado, e quando Jesus foi para a sepultura, ainda desviou da igreja, ainda desviou do ministério de Cristo, depois de ver tudo que viu. Viram e viram e viram, e ainda foram embora, e Jesus teve que ir correndo atrás deles, porque senão não voltariam. Mas a samaritana, irmão, que coisa linda, sabe o que ela tinha? Muito homem na vida dela, muito escândalo na vida dela, muito pecado na vida dela. Sabe qual é o maior milagre que ela viveria? O encontrar com Jesus para remover das costas dela o fardo de dor, pecado e condenação que ela carregava. O eleito, ele quer Jesus muito mais para isso. Senhor, remova os meus pecados, remova tudo que puder ser tropeço, quando eu tiver que atravessar o meu Jordão. Ela não viu nenhuma cura, ela não viu milagres. Vamos fazer milagres, porque o mundo vai se converter. Irmão, não adianta, nós vamos ter um grande movimento na mensagem, mas o que atrai o eleito é o que atraiu a samaritana, que não viu nenhuma cura, nenhum milagre, que só viu um homem, que disse para ela assim, ó, chama o teu marido. Não tenho. Você teve 5, o que tem agora não é teu. Irmão, ela nem conjecturou, essa geração incrédula conjecturaria. Alguém aí, esse povo é tão fofoqueiro, alguém já deve ter falado para ele que eu tive 5 homens. Qualquer um aqui sabe que eu já tive 5 relacionamentos. A minha vida é um escândalo. Por isso que ela era mulher de má fama, má índole, disse o irmão Branham. Todo mundo sabia. Por isso que ela ia tirar água no poço ao meio-dia. O irmão Branham diz que ela ia ao meio-dia, porque cedo eram as virgens, eram aquelas que eram de boa fama, ao meio-dia eram aquelas mal infamadas, todo mundo sabia da vida dela. Engraçado, e quando Jesus falou para ela, não falou o nome dos maridos,
não deu detalhe de sua revelação, só disse que ela teve 5 e estava com o 6º. Aquilo foi suficiente. Irmão, quando Deus cruza o coração do eleito, pouca coisa que Deus solta é o suficiente. Se eu e você não nos convertemos e não mudamos, e não crescemos com tudo que Deus já fez, tem alguma coisa errada conosco. Ela se converteu com pouca coisa. Deus simplesmente abriu os olhos dela e ela enxergou o que precisava enxergar. Já os 2 discípulos no caminho de Emaús, o que eles estavam fazendo? Depois de andar 3 anos com Jesus, estavam trocando o manancial pelas águas mornas, trocando a mensagem por qualquer modinha que surge, por qualquer interpretaçãozinha que surge, por qualquer vento que agita o caniço de cana que surge, trocando a mensagem. A mensagem é a primogenitura, a mensagem é a porta para você receber o Espírito Santo, a mensagem é a fé de arrebatamento. Que é isso, pastor? A mensagem da cruz, a mensagem da redenção, a mensagem da transformação, a mensagem do 7º anjo, essa mensagem que Deus enviou à noiva. Lá vai eles em busca das águas mornas, que provoca, como eu disse, vômito, que Jesus disse. Nós às vezes somos assim, irmãos, tão próximos do caminho certo. Se nós pudéssemos ver Deus, é porque Ele respeita nossas decisões. Mas às vezes você está tão perto, igual quando nós éramos meninos e ficávamos brincando de procurar alguma coisa com os olhos tampados, e algo assim semelhante, não lembro bem, e eles ficavam assim: está quente, está aproximando, está quente, está aproximando, vai queimar. É porque está perto de pegar aquilo que está procurando. Se você pudesse ver Deus, olhar para você e dizer assim, ó, mas está muito perto, está perto. Aí você de repente começa, não, está esfriando. Opa, escuta Deus falar com você, igreja. Está perto, está quente, está perto o arrebatamento, está perto a transformação, está perto o nosso descanso, está perto. Está quente, está esquentando, é aqui, está esquentando, é aqui, não volta, está esfriando, não vai para Emaús não, está esfriando, fica em Jerusalém. Eles estavam indo para Emaús, estava esfriando, e Jesus teve que ir lá correndo e falar com eles, está esfriando. Nece os dardos de coração para compreender tudo o que os profetas vos disseram. Está esfriando. Aí quando Jesus fala, aí o pai começa a falar assim, ó, está esquentando, está esquentando, está esquentando, está esquentando. E quando Jesus parte, o pão pega fogo. Deus, incendeia os nossos corações. Deus, incendeia os nossos jovens. Deus, incendeia as nossas crianças. Deus, incendeia essa noiva espalhada pelo mundo afora, Senhor. O corpo está gemendo pelo seu arrebatamento, pela sua vinda. Aí de repente, irmão Renato, a brincadeira é sério. Eles falam assim, ó, não ardiam os nossos corações quando Ele falava conosco? Quer dizer, esquentou, chegou aonde tinha que chegar, colocou a mão aonde tinha que colocar, viu o que tinha que ser visto, encontrou o que tinha que ser encontrado, ouviu o que tinha que ser ouvido. Jesus elucidou a palavra para quem já conhecia a palavra. Diga para Deus nessa manhã, Senhor, venha elucidar a palavra, revelar a palavra. Eu já conheço, mas venha elucidar para se tornar uma realidade. Não deixa a palavra ser uma historinha. Nessa manhã nós ouvimos, tirando o da história, vamos tirar da história. Vamos deixar Cristo elucidar. Cristo é quem elucida as Escrituras. Tudo que temos que fazer é convidá-lo para entrar na nossa casa.
Jesus olhou para eles e fez que ia passar direto. Aí eles param e fazem a melhor coisa da vida deles. Senhor, entra. Será que tem alguém aí que pode dizer assim? Senhor, entra. Quem pode dizer isso? Entra, Senhor. Aí em casa, quem pode dizer isso? Entra, Senhor. Não passa direto da minha casa, não passa direto da minha família, não passa direto da minha alma. Senhor, entra. Laodiceia, a nossa era já escureceu, já se faz tarde. Entra. Entra, Senhor. A política escureceu, a economia escureceu, saúde escureceu, educação escureceu, religião escureceu. Senhor, entra, já se faz tarde. É uma noite fria, entra. Sabe por que muitos de nós não vemos o que precisaríamos ver, não temos o que nós deveríamos ter? Sabe por que muitos de nós estamos com os olhos fechados, ouvidos fechados? É porque nós, muitas vezes, não somos sinceros o suficientes para fazer o que fez Cleófas. Senhor, entra. O irmão Branham diz assim, mas muitas vezes nós não estamos interessados que ele entre, porque se ele entrar, ele vai mudar muita coisa lá dentro, e nós não temos ciúmes dos nossos mutretozinhos, dos nossos objetozinhos, não queremos que mexa nas nossas coisinhas. Aqui não pode pôr o dedo, aqui não pode mexer. Deixa Jesus entrar. E se ele quiser revirar tudo, deixa ele revirar. E se ele quiser mudar de lugar, deixa ele mudar de lugar. Ele é Deus, é soberano, tem toda a preeminência. Fica, Senhor, mais um pouquinho. Não tem um hino assim? Fica, Senhor, mais um pouquinho. Não vá, sem antes eu lhe falar que tu és maravilhoso. E a tua presença encheu esse lugar. Não vai embora, Senhor. Se eu te disser obrigado, Pai. Ontem eu gritei lá em Arcos e disse, Deus, segura nas nossas mãos, a hora está tão avançada. Tu dissestes, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Pai, segura nas mãos dessa meninada, nas mãos desses jovaiadas, segura na mão dessa juventude, meu Pai, segura na mão dessa igreja, meu Pai, segura na mão desse pai, dessa mãe de família, segura na mão desses diáconos, desses músicos, desses levitas, segura na mão desses atalaias da tua palavra. Nós somos isso, Pai. Alguns de nós como a samaritana vê rápido, outros de nós como os 2 discípulos de Emaús, tomamos a direção errada às vezes, mas é bom ser eleito, porque tu envia a graça, a misericórdia atrás do eleito, encontra com ele e o resgata e o traz de volta. Quantas vezes você estava indo, Jesus foi atrás de você e disse, em Emaús não é o teu lugar, volta para Jerusalém, é lá que eu vou derramar o meu Espírito Santo sobre você. Volta para a minha palavra, volta para a mensagem, volta para a fé de arrebatamento, volta para a essência desse evangelho original. Às vezes somos assim, tão perto do caminho certo, tão perto da revelação certa, mas em caminhos e direção errada. Tem gente, irmão, aqui tem gente, tão perto da revelação certa, tão perto do caminho certo, mas da direção errada. Não vá para Emaús. Em Emaús o Espírito não vai descer, em Emaús o rápido não vai acontecer. Volte para a palavra. Nesta manhã o Espírito Santo está gritando, não vá para Emaús, volte para Jerusalém, vai para lá, porque lá vou me dar a conhecer. Vá para Emaús, porque lá volte de Emaús para Jerusalém, porque lá daqui 10 dias eu vou derramar o meu Espírito Santo. Volta
Deus está chamando alguém para voltar. Volta para a minha palavra, volta para os meus caminhos, volta para buscar o Espírito Santo, volta para o primeiro amor. Deus está te chamando para voltar. Que alegria. Ai, meu Deus, me dá 4 pulmões para gritar. Se preciso, 2 coração para bater. E amplifica as nossas cordas vocais para gritar para o mundo inteiro, para colocar para fora a ânsia, desespero e tudo aquilo que está dentro de nós, porque a boca falará apenas aquilo que o coração estiver alimentando. Eu aprendi isso nessa lição, não quero delongar a pregação nessa manhã. Perto da revelação, Cleófas, mas indo na direção errada. Eu não preciso falar nada, entenda isso, já está interpretado. Segunda lição que extraí aqui, eles não conheciam Jesus, mesmo estando 3 anos com ele. Você conhece realmente a mensagem que você diz crer? Você sabe o que realmente esta mensagem significa? Eles não tinham revelação verdadeira da mensagem. Irmão, denominação dá tanta dó. São bons, oram, jejuam, querem a coisa correta, mas o sistema é tão podre. O irmão Branham disse, eu não falo deles, das pessoas, são boas, são sinceras, mas o sistema atrapalha, o sistema está podre, está gangrenando. Sistema, religiosidade, estavam na igreja assim, não tinham a revelação verdadeira, viam Jesus apenas como a samaritana viu no primeiro contato. Qual foi o primeiro contato? Vá, chama seu marido, revelou, ela disse, veja que tu és profeta. Estacionaram ali os 2 discípulos, não entenderam que ele era o Messias. Entenderam que ele era um profeta, mas não entenderam que ele era o Messias. Oh, meu Deus, como muitos nesta era, entenderam que William Branham foi um profeta. Malaquias 4, Elias para restaurar. Mateus 17:11, Elias para restaurar. Mas não entenderam que ele não foi apenas um profeta carismático, um profeta menor, comum como os demais. Não compreenderam que naquele homem, na vida dele, estava se cumprindo o ministério do Messias. Ele era um homem nascido em pecado, comedor de feijão como nós, mas deixou claríssimo na sua mensagem que o ministério dele produziu seria o último sinal antes do fogo queimar essa terra, que foi o sinal manifestado para Abraão e Sara, revelando a risada e o deboche de Sara, que foi o sinal manifestado diante da mulher samaritana, e aquilo bastou para ela o identificar como profeta e como Messias. E o profeta disse, como o Messias levou graça para os judeus, ele também tem que fazer o mesmo sinal e levar graça para os gentios, porque senão não poderá julgar os gentios como julgará os judeus, sem lhes dar a mesma oportunidade, e lhe fazer os mesmos sinais. Portanto, nessa era, Deus enviou um profeta, vejo que tu és profeta, com um ministério do Messias, que é o ministério do Filho do Homem, habitando dentro de um homem. Um homem manifestou, Lucas 17:30, o ministério do Filho do Homem. Um homem manifestou o ministério revelador de Apocalipse 17, do 7º anjo na terra. Mas os 2 discípulos de Emaús parou nos profetas. Vou mostrar na Bíblia, abre aí 24, Mateus capítulo 24. Olha onde muitos de nós estamos estacionados. Lucas. São Lucas, capítulo de número 24. Vamos bem rapidinho, Lucas 24. Estou conseguindo ver pela fé, você na sua casa. Vamos bem rapidinho, abra a Bíblia. Não é assim que eu falo aqui? Aqui, ó. Olha.
Vou ler, vamos começar no 13, Lucas 24, verso 13, olha, eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia de Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, ou seja, Ramate, cujo nome era fontes de águas quentes, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, falando de tudo que estava acontecendo sem revelação. E aconteceu que indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, de quem eles estavam falando, se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que? Fechados, para que não o conhecessem. 17. E ele lhes disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? A Jesus indagando, por que vocês estão tristes? Para aí, irmãos, em casa, olhem para mim, me escute um pouquinho. Jesus perguntando para eles, por que vocês estão tristes? Será que vocês não têm entendimento que Isaías disse que o Messias viria e seria moído na cruz? Vocês não têm entendimento que os vossos pecados não foram os príncipes de Israel e os romanos que o crucificaram. Os vossos pecados teriam que cravá-los ali, porque senão vocês fritariam no inferno. Por que vocês estão tristes? Quando o livro abriu, quando João viu lá em Apocalipse 5, o livro ensanguentado, houve louvores, honras e glória e alegria e júbilo, porque aquilo representava a maior vitória de Deus sobre o inferno. No Calvário o diabo foi derrotado, a enfermidade, o pecado, tudo pisado na cruz. Por que estáis tristes? Vou responder para ele, Senhor, porque nós não estamos compreendendo o que está acontecendo, porque nós estamos sem revelação. Por que estáis tristes? Irmãos, hoje nós não podemos olhar para a cruz assim, tadinho de Jesus, passou tanto sofrimento, julgamento injusto, coitadinho do mestre. Não, coitadinho não, ele não é um derrotado. Aquela foi a maior vitória de Deus sobre o diabo, na cruz do Calvário. Coitadinho de mim sem ele, coitadinho de você e eu, se ele não fosse para aquela cruz. Louvado seja Deus, doeu, mas estou feliz, Pai. Ali abriu um novo, vivo caminho para ligar o homem com Deus, para lhe dar vida eterna, para lhe dar o direito de beber do manancial de água viva que sacia a nossa sede. Verso 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, olha a resposta de quem teve na igreja 3 anos ouvindo Jesus e vendo tanto milagre. Olha como é que eles enxergavam Jesus até aqui, parcialmente revelados. Parcialmente revelados, estavam todos indo embora, só voltou quando a plenitude desceu. Verso 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? Jesus dando de que não sabia, sendo que ele era o personagem principal. Quais? Por que Jesus passou-se por quem não sabia? Porque ele queria medir o nível de compreensão e revelação dos seus discípulos que estavam indo embora na direção errada quando deveriam ficar em Jerusalém. Quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi o quê? Um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Era só isso que eles sabiam, que Jesus era o quê? Um profeta poderoso. Elias também tinha sido, João também tinha sido, muitos outros também haviam sido. Mas eles pensavam que Jesus era só um profeta, e não era só um profeta, era o Messias, era aquele que tinha que cumprir Isaías 53, era o filho da virgem, era Deus em carne humana. O Messias seria Emanuel, Deus conosco, Deus eterno que criou todas as coisas, tomou forma humana, e eles não estavam vendo aquilo.
um profeta poderoso em obras diante de Deus e todo o povo. Versículo 20, olha a compreensão errada, outra lição, ó. Então, irmãos, são lições e mais lições que isso aqui nos dá. Primeira que eu destaquei aqui, ó. Estavam com Jesus, mesmo assim indo na direção errada, para Emaús. Segunda lição que eu tirei aqui, ó. Eles estavam com os olhos fechados. E com os olhos fechados, tudo que sabiam era que Jesus era um profeta. Agora, a terceira lição que eu consigo tirar nisso aqui, ó. Olha aqui o versículo 20. E como os principais dos sacerdotes e dos nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Quer dizer, eles não sabiam nem quem eles eram, que eles eram os pecadores que levaram Cristo à cruz. Eles disseram que foram os príncipes, foram os sacerdotes, foram eles que o mataram. Vamos parar com isso, os romanos o matou, eles o mataram. Não, eu o matei. Ele levou sobre si, não foi as dores, as enfermidades e as iniquidades deles, foram as minhas que ele levou. Ele morreu por mim, eu o coloquei na cruz, porque se ele não fosse, eu iria para lá. Ele tomou o meu lugar e eu aceitei. E bem-aventurado porque eu aceito que Ele tomou o meu lugar, tomou a minha enfermidade para me dar a sua saúde, tomou a minha vida finita para me dar a vida eterna, tomou a minha miséria para me dar a sua glória, tomou os meus traumas para me restaurar, renovar, para restaurar a minha alma. Mas eles estavam totalmente enganados. Como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. A terceira lição foi essa. Não sabiam por que Jesus veio à terra. Jesus havia vindo para isso. Se eles soubessem, eles estavam assim: meu Deus, como que a Bíblia cumpriu perfeitamente. Ele foi à cruz por nós. Vamos esperar no sepulcro, porque no terceiro dia ele disse que ressuscitaria. Se eles tivessem realmente entendido, eles estavam lá esperando na porta do sepulcro ele ressuscitar. Mas não haviam compreendido, parcialmente revelados, porque a revelação é gradativa, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Deus foi se dando a conhecer gradativamente para a sua semente eleita. Graças a Deus, Ele está nos dando a conhecer todos os dias mais um pouquinho da sua glória e da sua presença. Aí outra lição que eu tomo, a quarta aqui, ó. Primeira é que estavam com Cristo indo numa direção errada, mesmo tendo vivido tanto tempo com Ele. Segunda que nós vimos aqui, foi que estavam com os olhos tão fechados, que eles viam Jesus apenas como um profeta, varão aprovado por Deus diante de Deus e todos os homens, profeta Jesus de Nazaré. Terceira lição que nós tiramos aqui é que eles não tinham noção de que era eles mesmos que crucificaram a Cristo. Não foram os principais dos sacerdotes e dos príncipes, foram eles. Não sabiam que eles haviam posto Cristo à cruz. A quarta lição, versículo 21, e nós esperamos, ou esperávamos, que fosse Ele o que remisse Israel. Olha para você ver. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Totalmente cegados. Jesus não estava nem mais no sepulcro. Eles já haviam ouvido o testemunho de que Jesus havia ressuscitado, e a ficha não tinha caído ainda. Deixa a ficha cair. A hora é chegada, as profecias estão se cumprindo. Não vá na direção errada, não tenha os olhos fechados, não pare apenas em os rudimentos da mensagem. Deus quer te levar às suas profundezas, para te dar a fé de rapto, de transformação. Tenha experiências profundas com Deus. Verso 25,
Agora Jesus não suporta, interrompe a fala deles. Ó nécios e tardos de coração, para crerem tudo o que os profetas disseram. Já começou bem a conversa. Nécios, loucos, duros. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Vocês não sabem que tudo estava planejado, que deveria ser assim mesmo, está no livro das profecias? Será que vocês não estão percebendo que a Bíblia já predisse? Verso 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes, pregou tudo de novo, o que dele se chamava em todas as escrituras, se achava em todas as escrituras. 28, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia passar mais longe, e eles o constrangeram dizendo, fica conosco, aqui fizeram uma boa coisa, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-o, e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardiam em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. A segurança que o eleito tem, irmão, é essa, que mesmo se uma hora ele pegar, é bom ser eleito por isso. Por isso eu digo aqui, não julgue a ninguém que está com Jesus, não julgue a ninguém que está com a mensagem. Essa mensagem é Cristo, é a unção, é a ressurreição, é a vida, é a fé de arrebatamento para nós. Não julgue a ninguém que está com Jesus, eventualmente faltando um pouquinho de brilho nos olhos, revelação, indo na direção errada. Se preciso for, Jesus vai na direção errada também, para poder pegar os 2 discípulos de Emaús e fazer eles voltar para trás. Jesus foi com eles na direção errada, os convenceu, os revelou, abriu tudo para eles verem. Jesus foi com eles na direção de Emaús, as fontes de águas quentes, deixando a cidade de paz. Mas eles voltaram com as próprias pernas para a cidade santa, para onde os discípulos estavam, porque Jesus deu-se a conhecer a eles. É disto que se trata a mensagem. Quando os seus olhos foram abertos, eles o reconheceram. Nos dias devidos, você vem à igreja, retire a sua mensagem, e você vai se maravilhar lendo essa mensagem tão gloriosa. E assim, irmãos, os fariseus que tinham, entre aspas, luz por fora, não o conheceram. A samaritana, que por fora parecia uma luz apagada, mas tinha luz no coração, revelação, o conheceu. Os fariseus, que tinham luz por fora, exterior do copo e do prato, tropeçaram, o crucificaram, mas lá está Pedro, lá está Zaqueu, lá está aqueles homens e aquelas mulheres citadas, que pareciam mais uma lâmpada apagada, mas tinha luz na alma. Ei, pacotinho de girassol que há milênios está escondido no Egito. Egito é mundo, está aqui dentro dessa mensagem. Pacotinho de girassol escondido há milênios no Egito. É só tirar desse pacotinho abafado e colocar diante da vida, logo começa a brotar. O eleito, ao ouvir a verdadeira palavra, vai crescer, vai florescer, vai brotar. Vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero agradecer o Senhor por essa manhã divina, Senhor.
Eu senti a tua presença, eu ouvi a tua voz. Eu desejei hoje, nesse instante, ser melhor cristão do que ontem. Isso está em minha alma, Pai. Conceda-nos luz. Quero colocar aqui agora nas mãos do Senhor os meus pedidos, nossos pedidos de oração. Toma Nilza em tuas mãos, Pai. Eu oro em seu favor. Não sei o motivo, mas tu sabes. A Ana Lúcia também pede por sua família. Nós não sabemos o motivo, mas tu sabes. O Marcos Firmino pede em seu favor, tu és o Deus que tudo conhece. Tu sabes o motivo pelo qual cada um quer ser lembrado nos céus. Eu levanto as minhas mãos, Senhor. Eu também quero ser lembrado. Você na sua casa, que quer ser lembrado, levanta a sua mão aí e diga: Senhor, lembra-te de mim. Aquele ladrão à direita disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pai, lembra-te de mim, nós precisamos de ti. Olha para essa casa, essa família, Deus Santo, essa comida posta na mesa, abençoe essa mesa farta, ou não farta, com bonança ou com escassez, abençoa e multiplica a sementeira do teu povo, que haja sempre o pão de cada dia na despensa de cada um, tanto para o corpo físico quanto para a alma. Pai, esforça a coragem do teu servo para continuar falando da tua palavra, do teu amor, para nunca olhar para a direita, esquerda ou para trás, mas continuar nessa marcha rumo à mesma direção, o alvo da soberana vocação, Pai. Te peço cura, te peço libertação, te peço agora consolações, te peço para liberar dos céus agora, Senhor, uma visitação para os lares, onde há problemas familiares, emocionais. Meu Deus, há tantas pessoas deprimidas e nem sabem que estão deprimidas, mas o Senhor é o Deus que pode enfiar as mãos lá dentro do coração, lá dentro das emoções dessa pessoa e Tira essa angústia, meu Pai, do coração dessa pessoa. Estamos pedindo a Ti. Amanhece chorando e dorme chorando, está sempre aflito na sua alma e no seu coração. Tu és o grande eu sou, Pai, que cura, liberta, Senhor. Faz isso, Messias. Faz isso, ó Elohim. Faz isso, ó Jeová Rafá. Ó Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Libera a cura, a unção para os lares, e que haja testemunhos, ó Pai, de quão poderoso és Tu na vida do Teu povo. No nome de Jesus, eu te peço, não deixa ninguém parado, Senhor, não nos deixe parar lá na aldeia de Emaús. Se alguém está em Emaús, chama-o para voltar para o lugar da ressurreição, da aparição, do derramamento do Espírito Santo. Se alguém está em Samaria, Pai, buscando água morna, água contaminada, para se saciar, Tu és o manancial de vida. Dar-te a conhecer a essa samaritana, Pai. Mostra para ela que o Senhor é a água que sacia. Revela-te como o profeta, revela-te como o Messias, profeta dos profetas. Revela-te ao teu povo através da tua palavra. A comida foi posta, Pai. Espero que, como ovelhas, animais ruminantes, possamos passar o dia ruminando as coisas que nós ouvimos, e que os frutos que estão nessa árvore da vida possa hoje cair sobre o coração daqueles que de bom grado ouvem a tua palavra, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Cadê o meu aparelho? Podia pegar ali para mim?